Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Nós estamos falando sobre o gênero anúncio já tem um tempo, mas agora nós vamos falar sobre os modos verbais dentro dos anúncios. Se lembra o que é modo verbal? Espero que sim, mas se não, nós vamos relembrar o que são modos verbais e vamos também já fazer a nossa perguntinha dessa aula. Por que as propagandas usam frases como compre agora ou seja feliz? O que essas formas verbais provocam no público? É sobre isso que a gente vai falar. Os modos verbais, só para retomar o conceito, para vocês se lembrarem, são imperativo, subjuntivo e indicativo. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. É a maneira como nós colocamos o verbo dentro das frases, das orações, para causar um sentido, um efeito de sentido de certeza, de dúvida ou de ordem ou sugestão. Então, os verbos no modo indicativo, eles trazem uma certeza de um fato que ou aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer, que aí depende do tempo verbal. Passado, presente e futuro. No modo subjuntivo, ele deixa uma dúvida. Se acontecer, quando acontecer. Então, é aquele modo verbal que expressa uma dúvida. E o modo imperativo é o modo que expressa uma ordem, uma sugestão para que a pessoa faça alguma coisa. E normalmente, nos textos, nas propagandas, nos textos publicitários, o modo imperativo é mais usado porque ele traz uma sugestão, uma ordem para que a pessoa compre, adquira um produto, né, ou se convença de uma ideia. Então, respondendo aquela nossa pergunta, que estava lá no início da aula, por que aparecem sempre esses modos verbais? Para tentar convencer, persuadir as pessoas a comprarem um produto, né, adquirirem um serviço. Então, esses modos verbais eles vão ser utilizados sempre com um objetivo dentro dos textos publicitários. E é isso que nós vamos conhecer nessa aula. Veja lá. Os verbos não só indicam ações, mas também intenções, que podem ser uma ordem, um desejo ou uma certeza. Modo imperativo: qual é a função? Dar ordens diretas ou sugestões, comum em promoções. Anúncio real: Magazine Luiza. Olha, vem para o Magalu. Vocês viram que o verbo aqui vem, ele está dando uma ordem ou uma sugestão? Vem para o Magalu? Ele aparece no site da Magalu, nas redes sociais, e aqui a gente tem a fotinha aqui, né, o print da campanha. É uma chamada urgente convidativa, né? E por que ela é urgente e convidativa? Porque ela está convidando a pessoa para vir conhecer a loja, comprar produtos, mesmo que seja a loja online. Qual é o erro fictício, né, para a gente discutir? Você vem para o Magalu. Esse você vem perde o apelo quando nós usamos o você vem no indicativo, né, dando uma ideia de que algo vai acontecer. Você vem para o Magalu. O indicativo é uma certeza. Ele perde esse apelo de convidar as pessoas a virem conhecer a loja. Por isso que aqui o uso do imperativo é muito melhor para a publicidade. Modo subjuntivo expressa desejo, possibilidade ou hipótese. Um anúncio real foi o da Coca-Cola de 2001 que falava assim, que nada nos separe. Esse era um slogan da campanha publicitária, que nada nos separe. Que nada nos separe expressa o quê? Um desejo, né? Está disponível no YouTube, no site da Coca-Cola. E ele tem um tom inspirador e coletivo para despertar nas pessoas um desejo, né? A versão no indicativo ficaria assim: nada nos para. Uma certeza, mas que é menos poético e que chama menos a atenção. Quais são os tempos do modo indicativo? Então, veja bem. No presente, Red Bull te dá asas. Aqui foi a propaganda da Red Bull, que ele usou esse slogan: Red Bull te dá asas. É uma certeza, modo indicativo. No futuro, vai valer a pena o anúncio das operadoras de celular, dando uma certeza de que ia valer a pena você adquirir aquele plano. E no pretérito, você quis, a Netflix trouxe.
Tá vendo? Usando a ideia de que a pessoa quis, os telespectadores pediram, quiseram, e a Netflix trouxe que eles pediram. Então, nesse caso, o modo indicativo foi usado em três tempos diferentes: no presente, no futuro e no pretérito, trazendo ideias diferentes para as propagandas. Então, como aqui quis dar uma ideia de certeza, o Red Bull te dá asas, usou o presente no modo indicativo. Uma ideia de que vai valer a pena no futuro, que vai dar certo, futuro do modo indicativo. E aqui, uma ideia de que, como as pessoas pediram, a Netflix atendeu os pedidos, né? O pretérito do modo indicativo. Os modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo são ferramentas poderosas na publicidade porque definem o tom, a intenção e o impacto emocional da mensagem. Saber usá-los corretamente é essencial para influenciar o comportamento do consumidor. Por exemplo, no modo imperativo, dando ordem ou fazendo um convite ou uma sugestão. Compre agora, cria uma urgência. Experimente e sinta a diferença, convida à ação. Então, as campanhas de liquidação, corra para Black Friday, não perca, últimas unidades, são todas campanhas que usam o imperativo para dar essa questão de convite, né, de sugestão ou até de ordem. O subjuntivo pode expressar um desejo, uma possibilidade ou uma hipótese. Se você quer economizar, tá vendo? Uma possibilidade. Compre os nossos produtos, sugere uma condição, uma possibilidade. Que seu dia seja incrível, transmite um desejo, né? Trabalha com branding emocional, com o emocional ali dos telespectadores. Exemplo real, Coca-Cola, que nada nos pare. Um tom inspirador que tem um desejo de que nada nos pare, como se a Coca-Cola fosse nos ajudar, né, a seguir em frente. E o indicativo, quando quer trazer uma ideia de certeza, uma afirmação. Nosso produto economiza 30% de energia, passa confiança, certeza. Um exemplo real da Apple. O iPhone 15 é resistente, uma afirmação factual. Às vezes, pode ser usado para definir o tom da mensagem, de autoridade versus empatia. O imperativo: proteja sua família, tom direto e persuasivo, tentando convencer a pessoa. Poderia vir acompanhado, inclusive, dessa imagem aqui. E no subjuntivo, se eu quisesse fazer uma abordagem mais suave, se você se importa com a sua família, compre o nosso produto. Tá vendo que quando eu mudo o modo, a maneira como eu uso esses verbos, eu mudo o tom e eu dou ou um ar de autoridade ou de empatia, depende da intenção que eu tenho com a minha campanha publicitária. Também posso usar para evitar mensagens confusas ou sem efeito. Um erro comum é usar o indicativo em vez do imperativo em chamadas de ação. Você pode comprar aqui, é fraco. Agora, se eu falo assim, compre aqui, é mais impactante. Então, aqui eu tinha o modo indicativo e aqui eu tenho o modo imperativo, dando uma ordem. Nós temos os melhores preços, indicativo. Garanta o melhor preço, imperativo. Viram a diferença? Criar uma identidade de uma marca. Subjuntiva em slogans. Viva o impossível, tom motivacional. Ou imperativo, peça seu McLanches. Então, dá uma ideia de praticidade, de rapidez, né? Nessa aula, nós vimos muitos exemplos de como os modos imperativo, subjuntivo e indicativo são usados nos anúncios publicitários para dar um tom, uma ideia de certeza ou uma sugestão, ou para chamar a pessoa para participar daquela campanha, para comprar, para adquirir aquele produto, ou às vezes para dar um tom mais suave de escolha. Quando nós sabemos que nós queremos na nossa campanha publicitária, nós usamos o modo verbal correto de acordo com a ideia que nós queremos passar. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem com essa aula. Espero que tenha ficado claro e eu te encontro na próxima aula.